O Atlético vai se vacinar no Paraguai, onde encara o Cerro Porteño, o jogo de amanhã pelo Grupo H da Libertadores. Antes da confirmação da vacinação lateral esquerdo, Dodô, que deve ir ao jogo amanhã, opinou sobre essa questão aí. Vamos ouvir e ver também. É um assunto bem complexo, né? Eu sou, obviamente, a favor da vacina. Espero que todos, no futuro breve, aí, possam ser vacinados, né? Mas a gente ainda não tem informação nenhuma sobre tomar ou não a vacina lá. Tenho certeza que nosso departamento médico vai tomar a melhor decisão e, obviamente, se o clube decidir de tomar a vacina, todos nós vamos tomar. Mas eu acho que o futebol vive um momento difícil, né, com a pandemia e tudo mais, assim como todo o país. E a gente espera que a vacina chegue, que a torcida possa voltar ao estádio, que os estabelecimentos possam reabrir normalmente, né? Acho que esse é o desejo de todos nesse momento. Como é bom ter um jogador lúcido, né? Não que é questão de conveniência. Falo o que eu penso e aí tá tudo certo. Não, lúcido, um cara que entende, acompanha, sabe da importância dos cuidados e tal. Só que tem um detalhe. Tem gente no Atlético que é contra. Algumas pessoas do Atlético são contra a vacinação. Aí vão, porque já está lá e tal, a Conmebol está fornecendo as vacinas, mas o Cuca me parece que se apresentou contrário e outras figuras também. Até conversava com uma pessoa do Atlético hoje de manhã e falou, não, tem um monte de gente aqui que acha um absurdo eles ganharem a vacina, receberem a vacina e seus parentes em casa não terem a vacina. Ontem, inclusive, aproveitando, viu, Grice, esse assunto da vacina, ontem o presidente do América, o Alencar, falava, poxa, seria legal que as empresas pudessem comprar as vacinas, os clubes de futebol, para que todos ganhassem dentro de seus empregos, né, dentro das empresas onde elas prestam serviço, que elas recebessem a vacina e tal. Eu acho legal demais a ideia, desde que o governo, desde que as vacinas que chegassem para as empresas, chegassem também para o governo, na mesma proporção, com a mesma velocidade, para que as pessoas que não trabalham, que não prestam serviço a empresas, que estão desempregadas, ou as pessoas que são do lar, recebessem da mesma forma. Porque quando há essa disparidade no processo, aí, falando em isonomia, aí não dá para achar que é uma boa ideia, né, Gris? Ô Everton, esse assunto ele é bem complexo porque ele envolve uma série de coisas e alguns detalhes que são muito técnicos, né? Porque vai ter muita gente que vai vir com o argumento de que essas vacinas são exclusivamente da Conmebol para os jogadores de futebol, elas não chegariam às outras pessoas. Mas a realidade é uma só, né, Everton? A gente vive um momento em que o mundo tem dificuldade para comprar vacina. Não existe vacina sobrando em lugar nenhum. Talvez nos Estados Unidos, né, que está vacinando até os turistas agora, mas em geral não tem vacina sobrando no mundo. Hoje, pela manhã, inclusive, estava lendo uma matéria que o Paraguai, nesse momento, né, onde os clubes estão indo se vacinar, o Paraguai tem 100% dos leitos de UTI ocupados e espera para junho e julho desse ano os piores meses da pandemia. Ou seja, é um país que está afundado no seu pior momento da pandemia do coronavírus e que está vacinando jogadores de futebol, né? Eu acho um grande absurdo, estão furando fila. Por mais que venham com o argumento de que essas vacinas não seriam disponibilizadas para outras pessoas, elas poderiam ser disponibilizadas para outras pessoas se a Conmebol não tivesse comprado, né? Outros países poderiam ter comprado, distribuído de uma maneira dentro da necessidade, né? Dentro do plano de imunização que cada país está realizando. Então, acho que eu sou completamente contrário ao que está acontecendo. A gente debateu tanto, né, Everton? Quando o futebol estava parado, eu, inclusive, fui um dos que defendeu a volta do futebol em meio à pandemia, porque o futebol tem ali capacidade de produzir protocolos mais seguros, e se o futebol defendeu isso por tanto tempo, né, se os dirigentes defenderam isso por tanto tempo, de que o futebol tinha que continuar porque ele tinha protocolo seguro, era mais um motivo para não querer antecipar a vacina e furar a fila dos outros. Então, eu acho uma pena isso que está acontecendo. O Atlético e o Inter aí vão ser o segundo e o terceiro times, né, do futebol brasileiro que vão furar a fila da vacinação. Acho isso muito negativo. Agora eu quero sair um pouco dessa questão da vacina e tratar da questão da possibilidade da entrada no time do Dodô. O que muda, Gomide, com a entrada do Dodô? Digamos que ele entre no jogo amanhã, que ele substitua o Arana, se for o caso de poupar,
Eu acho pouco provável que o Cuca coloque os dois em campo amanhã no time titular, mas se por exemplo, poupa o Arana e vai com o Dodô, o que muda nesse Atlético com um lateral mais conservador, inclusive nos hábitos? Camisa para dentro, chuteira preta. Interessante, o modo como se veste o Dodô é meio... Retrô? Retrô, né? Eu acho bacana, chuteira preta, enfim. O Everton, são jogadores de características diferentes, né? O Arana vem se tornando aí, ou já se tornou, na verdade, aí, uma referência, não que vá mal defensivamente, longe disso, mas ele se tornou uma referência ofensiva da equipe, né? Víamos com o Sampaoli um determinado comportamento, determinadas ações, né? Jogava muito por dentro, se aproveitava ali do espaço gerado pelo Keno, né? Que jogava muito aberto ali, pisando na linha lateral, e quando, por exemplo, o lateral direito adversário saía para marcar o Keno, né? Abria um grande espaço entre zagueiro e lateral do adversário, era ali que o Arana fazia as infiltrações, né? Tem uma boa finalização de fora da área. Então foi por conta disso também que acredito que o Cuca tenha utilizado o Arana no primeiro jogo das finais, né? É um jogador que consegue muito bem, né, fazer aquelas diagonais nas costas do zagueiro adversário, e o Dodô já é um jogador um pouco mais de precisar da proximidade ali dos companheiros, né, para troca de passes. É um jogador que consegue também jogar por dentro, né, fazer algumas ultrapassagens por dentro, mas eu acho que ele é um jogador mais de um futebol um pouco mais daquele jogo apoiado que a gente fala, né? Não que o jogo apoiado seja uma premissa aí do Cuca, mas o Dodô tem essa capacidade, não que o Arana não tenha, mas o que evidencia mais o Dodô quando sobe ao ataque, né, é essa questão, né, de ser um jogador que tem um bom passe muito bom e precisa ali de uma dinâmica, né, de ter jogadores próximos a eles, porque o Dodô não é aquele lateral de colocar a bola na frente, né, de utilizar a força física para gerar alguma ação que possa favorecê-lo, né? Mas estará bem servido, Everton, caso ele seja a opção aí do Cuca. Gostaria de ouvir o menino CJ também com a possibilidade da entrada do grande Dodô. É bom jogador, muito o Dodô. Bom jogador. O Dodô deve ser hoje o melhor reserva do futebol brasileiro, porque é impressionante. Entra, mantém uma regularidade, o torcedor gosta, e se amanhã escala, mesmo na vaga de um cara que é tido e havido, e com razão, como o melhor lateral esquerdo do Brasil, atualmente, a torcida não acha ruim. Não, o Dodô é muito bom jogador. O Vitor Luiz no Palmeiras também, como reserva. Eu sempre gostei. Muito mais jogador do que o Diogo Barbosa? O Diogo Barbosa. Mas agora ele é banco do Vinha, né? Então, exatamente. Mas também é um bom lateral. Ele jogou como titular e fez gol, né? No último jogo. Jogou bem. No último, no penúltimo. Fez gol agora contra o Corinthians, no rebote do Cássio. Isso. Enfim, então, só citar mais um aí, reserva também, que não deixa nada a desejar. O Everton, eu estava prestando atenção aqui no Gomide, falando e tal, mas muito mais que pensar só no Dodô, e acho que inclusive é uma pergunta para o nosso telespectador, e que pode ser feito hoje, amanhã, é uma resenha que a gente pode trazer aqui, é pensar num todo qual Atlético que vai a campo com o Cerro, já que não tem o Savarino. Se nós pensarmos numa entrada do Dodô, ok, concordo com o Gomide no que ele disse aqui, numa linha defensiva de Guga, de Rabelo, Alonso e Dodô, né? Ele um pouco ali mais conservador, um lateral que sobe na boca, que gosta de uma triangulação, de passe curto. Mas aí é quando a gente começa a passar do meio para frente. Qual será a ideia do Cuca? Qual time o telespectador ou nós escalaríamos aqui sem o Savarino? Colocaríamos aí o Hulk e o Keno, já que o Keno não jogou na última partida, no ataque, e preencheria mais esse meio-campo, jogando com Jair, com Tietê, um Nacho e um Johan, por exemplo, ou até mesmo o Alan, para cair um pouco mais por esse lado esquerdo e dar uma proteção, se quiser dobrar com a Arana também, mas aí não tem o porquê, né? Pode jogar com o Arana titular. Se joga o Dodô é mais para poupar mesmo, para dar uma segurada no Arana, para ele jogar a final do Campeonato Mineiro. O Atlético, nesse jogo contra o Cerro, ele tem a possibilidade, até pela ausência do Savarino, e também da necessidade de poupar para a final, de dar uma variada. Joga com 3 atacantes, caso mantenha esse esquema com um trio ofensivo, que o titular é Savarino, Hulk e Keno. Mas já que o Savarino não está, ele espetaria quem ali?
o Tardelli pela direita? O Sávio? Não colocaria o garoto jogando fora, preferiria colocar alguém no meio. Então, uma discussão muito ampla que a gente consegue aqui dar algumas variações e possibilidades desse Atlético que vai amanhã. Eu acho, tendo em vista o que ele fez no último jogo, jogando com 2 atacantes, que foi Savarino e Hulk, e o Arana, que fez ali um meio-campo, que ele pode ter um quarteto no meio-campo, e aí ou com o Johan, ou com o próprio Alan, junto com o Nacho, Tietê e Jair. Ô, Cuca, faz o seguinte amanhã. Pragmatismo, querido. Monta o time do jeito que você estava montando, sem muita invenção. Mas num 4-3-3 ou no 4-4-2? Cuidadozinho, não sai maluco pra cima. Não dá pra tomar gol de contra-ataque na casa do adversário, né, Cuca? Não dá. Então vai mais pragmáticozinho amanhã. Você colocaria 4 no meio, então? Só Kenny Hulk na frente. Não, eu acho que ele pode armar o time num 4-3-3. Quem é o atacante pela direita no lugar do Savarino? Essa que é a discussão que a gente vai levantar aqui. Ele não falou que o Tardelli faz a função? Ele falou que o Tardelli e Johan fazem a função. Pois é. E que são, entre aspas, velocistas, assim, que tem a dinâmica de atacar pelas beiradas. Eu até discordo um pouco. Vejo o Tardelli jogando mais pelo meio. Você meteria o Sávio no time? Não, acabamos de falar isso. Não, mas assim, para ser um primeiro reserva do Savarino? Não. Quem que você colocaria como primeiro reserva do Savarino? Porque do lado esquerdo ele não quer o Marrone, não, e deveria. Pelo lado esquerdo? Acho que o Cuca está desprezando a qualidade do Marrone. O Marrone é bom jogador. Mas do lado esquerdo ali, se o Keno faltar, Marrone. Eu apostaria no Marrone. Do lado direito, sem o Savarino, você apostaria em quem? Com essa mesma característica, a gente pensa no Sávio. Só que veja bem, esse tipo de jogador... Como é que você cobra que é para pôr jogador de base? Não vou te explicar, calma. Esse tipo de jogador que o Cuca coloca, como o Savarino, como o Keno, são jogadores que fazem a recomposição. Pega aí na memória do atleticano o Luan e o Bernard. E jogam pelo meio. Contra o Tombense, o Savinho, quando tentou ir para o centro, para o meio, teve dificuldade. Aí aquele teste, não deu 90 minutos para ele durante um Campeonato Mineiro e um jogo que não valia nada, agora vai para uma Libertadores, tem que jogar pelo centro, tem que ter mais minutos, vai colocar e espetar o cara lá? Então eu prefiro colocar um quarteto no meio campo e deixar Hulk e Keno. Eu prefiro o Sávio aberto na direita, numa posição que ele domina, do que improvisar o Hever de volante e meter o Arana de meia atacante. Me ajuda aí.